Vamos lá, gente, nós estamos nessa série aí maravilhosa, que é o seguinte: todo dia a gente precisa entender que é um posicionamento da nossa parte, com base na palavra, que a gente avança. É incrível, mas é assim. Ok? Todo espírito que está ao nosso redor é um espírito que paralisa, que impõe barreiras, que diz muita coisa no mundo natural para impedir de nós avançarmos. Quem está vivo, diga glória a Deus. Mas eu quero te dizer, nós avançamos por causa do poder do alto e da verdade, da vontade dele para a minha vida e para a sua, da qual todos os dias a gente precisa ter esse entendimento de como caminhar, de caminhar baseado com a verdade. Eu venho falando sobre isso, a fé que vence o impossível, exatamente isso. Lembra que a gente falou que não haverá impossíveis em todas as suas promessas? Essa é uma declaração do anjo para Maria, debaixo de um propósito de Deus. Deixa eu achar aqui o que eu coloquei para a gente começar. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos passar nesse texto aí, que desde domingo passado eu tenho falado sobre ele, e a gente vai recordar algumas coisas e segue adiante. É assim que a gente vai aprendendo mesmo. Então, Marcos capítulo 4, Jesus, ele disse para os discípulos: vamos para outra margem. Porque havia um propósito, óbvio. E depois então, eles entraram no barco e outros barcos o seguiam. Hoje eu vou falar um pouquinho desse aspecto aí de outros seguirem. E aí o que acontece? De repente levantou-se um grande temporal de vento, as ondas começam a entrar no barco, os discípulos ficam preocupados, a água está entrando, e acordam a Jesus, que estava tranquilamente descansando, não é isso? E Jesus prontamente então, ele repreende aquela situação, aquela tempestade, e tudo volta à calma novamente. E aí Jesus, ele procura algo nos discípulos, dizendo assim: caramba, onde é que está a fé de vocês, cara? Por que vocês estão com medo? Aliás, o espírito desse mundo em alta é medo, ok? Toma cuidado, porque ele bate na porta de todos nós, mas nós não podemos permitir que ele entre. Você não está debaixo de medo, não, nós fomos libertos, gente. Aquele que é aperfeiçoado no amor, e hoje eu vou falar sobre isso, cara, você não fica dominado pelo medo. Meu Deus, a presença dele, o poder da palavra, ele em nós, cara, ele te liberta, liberta a mim, a você, e a gente anda de maneira livre. Mas eu não sei se você lembra, na semana passada, nós estávamos falando sobre isso, né? Existia um propósito, é assim que funciona a nossa vida, ela não está aqui por estar. Nós estamos aqui por causa de um propósito de Deus, e sempre se levanta um temporal para impedir esse propósito, e precisa isso que Jesus falou, olha, um posicionamento da nossa fé para dar sequência. Jesus operou em fé, e eu vou falar sobre isso hoje também. Então olha que coisa interessante, nós estamos aqui como um propósito, então adversidades, barreiras sempre aparecerão, gente. Nós só temos que lidar de maneira própria com isso. Ok? Para não ficar chorando num cantinho, porque não dá, está acontecendo isso. Ei, Deus é contigo. O que ele tem falado na palavra? Ontem mesmo na sexta noite, compartilhando com os pastores algo que Deus tinha me falado essa semana, lá no livro de Ageu, super interessante, porque Deus dá uma ordem para aqueles que estavam reconstruindo o templo. E olha só que coisa interessante, gente, hoje continua sendo a mesma coisa. Qual é o interesse de Deus nos dias de hoje? A construção dos templos de Deus, que são os homens, cara. Você é um santuário vivo do Deus Altíssimo, diga aleluia. O propósito dele é construir outros, entende? Aí estava falando lá para eles, os caras que eram responsáveis, os líderes de tudo aquilo lá, falando para ser forte. Mas fala assim para eles: vocês devem ser fortes, sejam fortes. 3 vezes no versículo. E Deus falou assim: trabalhai, porque eu sou com vocês. Não pode dar moleza, gente. Se você tem no teu coração e sabe que Deus tem um propósito na tua vida, não dá moleza para aquilo que está tentando impedir. Não vai chorar no cantinho, não, ó. Senão vai para o quartinho. Pastor Teixeira. Não tem como chorar. Não é para chorar, é para levantar a verdade. Aleluia. Então eu quero recordar com vocês algumas coisas que eu falei, super importante. Uma delas, na mente de Deus, pelo seu propósito, a igreja tem que avançar. E ela está avançando.
Uau! Está avançando mesmo. Então nós só temos que alinhar com o pensamento dele. Essa é a mente de Deus. Ele não está olhando impossibilidade, gente. E não faz parte do pacote de Deus ficar parado na impossibilidade. Então eu tenho que refletir isso e meditar. Porque às vezes você está lidando com algo que está dimensionando muito grande para você. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está nesse mundo tentando impedir. Não vai paralisar a obra de Deus, gente. Não só naquilo que nós precisamos como propósito, mas também na tua vida. Você é a obra de Deus sobre a face da terra. Ele no inferno não vai paralisar você mesmo. Agora, se eu decidir parar, eu falei isso domingo passado. Então a faca e o queijo estão na tua mão. Não dá bobeira. Mas eu estou quase desistindo, mas não vai desistir. Olha aí, falo contigo nessa manhã, hein? Isso. Uma outra coisa que eu tinha falado, o gigante, lembra? Ele sempre falará a nossa mente, pela lógica, pela razão, pelo que a gente sente e vê. Isso aqui não mudará até o final dos nossos dias. Eu e você sempre vamos ser desafiados por isso. Todo dia, dizendo, não dá mais, estou sentindo, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, não vejo melhora, pá, esse tipo de coisa aí, sai fora ontem. Deus não depende de nada disso para te abençoar e cumprir o propósito. Ele depende daquilo que Ele é, a sua palavra Ele cumpre na tua vida. Você tem que crer que tem emprego suficiente até o final dos seus dias, de que você vai ganhar direitinho, não vai te faltar nada, não vai te faltar moradia, nem comidinha naquela geladeira. Diga aleluia nessa manhã. É isso aí. Agora é que é a época boa de ver milagre em cima de milagre. Se a situação está piorando lá de fora, é agora que vocês vão ver milagres em cima de milagre. Isso vai te fortalecer a tua fé. Uma outra coisa que a gente tinha falado, lembra? O brother Reagan tinha falado isso aqui, se o diabo mantiver você na área da razão, ele vence todas as vezes. Mas se você se mantiver na área da fé, do coração que crê nas promessas, na palavra de Deus, você vence todas. Olha aí, está vendo? Então é ele do lado de lá tentando me agarrar pela razão. E eu decidindo ficar com a verdade. É uma escolha, fé é uma escolha. Anote, fé é uma escolha, fé é uma escolha, fé é uma escolha. Você não vai sentir fé, você vai escolher pela verdade. Uau, eu já estou animado, já posso ir embora, já vou dar a voltinha, já para a esquerda e para a direita. Outra coisa que a gente tinha falado, se nós não crermos nas promessas de Deus, e nos fazem avançar, com certeza, as impossibilidades e dificuldades ao nosso redor vão paralisar a nossa vida pela razão. Eu só estou cozinhando o caldo, eu preciso falar isso, porque a gente lida com isso todo dia. A gente já sai de casa sentindo, hoje eu não estou legal. Não, rapaz, como é que você não está legal? Jesus está contigo. Como é que você não está... Não, pastor, você não está entendendo. Eu estou entendendo. Quanto mais você aprender a valorizar a verdade em detrimento do que você sente, você está indo num bom caminho. É assim, a atmosfera desse mundo é para baixo mesmo. É para deixar as pessoas sem ânimo, sem coragem. Ok, vamos lá. As impossibilidades estão no âmbito da razão, guarde isso. Já a possibilidade você só vai encontrar aqui. E é uma escolha, fé na verdade. Eu acho que ainda tem mais uma. Não tem. Guardou isso aí? A gente vem falando de domingo passado. Lembra que eu falei que o inferno se mostra multiplicado de força? Lembra a imagem do gatinho com a sombra do leão? É assim mesmo. Ele se mostra multiplicado de força, mas não é isso. Então tome cuidado. Ok, a gente leu essa passagem, ela é interessante porque eu estava pesquisando isso, e deixa eu agora falar contigo. Tem 3 referências distintas sobre Jesus, os discípulos e barco. Interessante isso.
Três referências que ligam Jesus, discípulos e barco. A primeira delas está em Lucas, né? Colocando dessa forma. E você conhece a passagem de Lucas 5, quando Jesus pede para Pedro voltar a pescar. Pedro entra no barco e volta a pescar, respondendo a uma ordem de Jesus. Então foi um posicionamento de fé de Pedro, porque ele disse assim: sobre a tua palavra eu vou voltar a pescar. Foi uma escolha. Ele ouviu uma palavra, ele considerou a palavra e não considerou que ele tinha passado a noite inteira por ali naquele mar e não pegou nada, gente. Pega isso aí. Então ele não considerou o que ele viu, o que aconteceu, a razão dele, provavelmente dizendo: essa hora ter peixe, não vamos pegar nada. Mas ele considerou o quê? A palavra. Uma segunda passagem bem interessante é de Mateus 14. Mesmo conteúdo. Jesus, os discípulos e barcos. Jesus vem andando sobre as águas. Meu Deus. Os discípulos tomam um susto. E aí Pedro falou: é o Senhor e tal. Senhor, se é você mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fez o quê? Ele só falou assim: vem. 3 letras. Com poder suficiente para andar sobre as águas. Gente, tem uma coisa fantástica. A gente vai aprendendo, porque a gente vai meditando na simplicidade disso. Debaixo de um comando de Deus, de uma sua palavra, aí está todo o poder para ser liberado. Eu vou repetir: debaixo de uma palavra dele, empenhada contigo, eu quero te falar que ali já está todo o poder dele para ser liberado. Quando? Quando a gente responde. Se Pedro não tivesse ido pescar, não pegaria aquela quantidade de peixe, 2 barcos lotados de peixe. Jesus falou: vem. Ele podia no barco dizer assim: é brincadeirinha, eu estava só brincando. Então ele não ia ver o poder do vem se manifestando, porque Jesus falou: vem. Ele falou: então é o seguinte, se é você mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus entendeu muito bem: você está querendo encontrar comigo e me dar um abraço, andando sobre as águas. Então vem. Vem, é o poder. Meteu o pé para fora do barco, andou ou não andou? Ele andou, ele afundou. Aí é outro conteúdo, que foi desligada a certeza dele. Mas ele andou, gente. E o terceiro e último está em Marcos capítulo 4. Que é esse que a gente acabou de ler. Que Jesus cobra deles um posicionamento de fé diante da tempestade. Barco, Jesus e um comando. Barco, Jesus e uma resposta ao comando de Deus. Você vê, juntei 3 passagens para falar para você que a fé só funciona quando a gente age com base naquilo que a gente acredita. Pastor, mas isso é o básico. Glória a Deus que a gente tem que falar todo dia isso. Eu quero te dizer algo legal sobre uma conclusão importante. Se Jesus respondesse à tempestade na condição de Deus e não na condição de homem, ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé diante da mesma tempestade. Pegou isso aí? Por que então ele cobra dos discípulos se algo que eles não poderiam fazer e ele sendo Deus, ele resolveu aquela parada? Porque Jesus não viveu como Deus, ele era 100% Deus, mas viveu 100% como homem debaixo da inspiração do Espírito Santo, debaixo de um comando. Ele sabia quem ele era, é isso que eu quero falar nessa manhã. Preste bem atenção, gente, que isso aqui é poderoso. Eu quero falar nessa manhã sobre a consciência de quem você é e a fé, do qual Jesus operou direto. E ele foi o nosso exemplo, para nós vivermos da mesma forma. Então guarde isso: se Jesus repreendesse a tempestade na condição de Deus, e não na condição de homem, ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé diante da mesma tempestade. Por isso ele cobra. E aí, vocês podiam ter resolvido isso. Você não está dormindo nessa manhã não, né? Alguém lembra de João 14, verso 12? Obras maiores vocês farão do que essas. Então está no âmbito da possibilidade de nós operarmos,
pelo Espírito Santo, debaixo da direção de Deus. Aleluia! Está lá, em verdade eu digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e nós somos a extensão de Jesus sobre a face da terra. Na verdade, nós somos a execução da cabeça. Não é isso? Nós somos o corpo de Cristo. Eu quero reforçar isso. E agora eu quero colocar isso super importante. Nós estamos falando daquela passagem, tá? De Marcos 4. O nível de consciência de Jesus, homem, de quem ele era e do propósito de Deus na sua vida, o fez responder em fé diante daquela tempestade. É isso aí. Agora pega isso para você e para mim. Qual é o nível de consciência que eu tenho, de que eu sou um representante dele, que eu estou debaixo de um propósito? Então você vai ter que operar em pé. E você vai saber que tem que operar. Para nós seguirmos adiante. Mas o nível de consciência de Jesus era alto. Qual era o propósito na vida dele? Ele sabia. Deixa eu te falar algo muito legal. Se você verdadeiramente anda com Deus, você sabe o propósito pelo qual você está vivo. Você sabe. É algo latente, está lá dentro. E isso é uma força para te empurrar. E a tua vida não vai ser paralisada na semana que vem, porque tem que completar essa obra. Aquele que começou boa obra, ele vai completar. Nós vamos terminar. Nós vamos até o final do nosso propósito. Diga aleluia, gente. Porque está sobre a face da terra, uma vez que Deus já tem tudo preparado, eu quero levar meus filhos, que eu estou com saudade deles, vamos embora, todo mundo embora. Mas tem um mundo, tem pessoas que precisam de nós, de uma palavra nossa, de alguma coisa que vai fazer a diferença, que vai dar a oportunidade de elas serem transformadas. Não é só a igreja, não é só alguém que está falando no microfone, ou está indo para uma câmera, todos nós aqui. Alguém está entendendo? Nós não estamos separados, gente, nós fazemos parte de um corpo, de uma execução sobre a face da terra, de estender o reino de Deus na vida de outros. Diga amém nessa manhã. Então Jesus, veja que coisa interessante, ele tinha segurança, na sua chamada, porque ele sabia quem ele era, quem o seu pai era e a missão que ele precisava cumprir. Jesus, ele tinha segurança. Vamos para outra margem. Pronto, acabou. Em outras palavras, gente, eu quero te falar, Jesus tinha segurança em sua identidade. Daí a um tempinho atrás eu falei sobre identidade, eu vou reforçar alguns conceitos, porque isso aqui é tudo. Debaixo do entendimento sobre a identidade que você tem, você opera em autoridade. Uau! Olha aí, não é isso? Uma pessoa investida de autoridade é porque ela tem uma identidade para. A autoridade não está aí assim, mas ela está investido de algo, ela tem uma identidade, não é uma representação legal do céu. Lembra que eu falei isso para vocês? Nós não só somos filhos, não, nós somos novas criaturas e nós somos embaixadores no nome dele. Você é um representante legal e eu também, você que está me assistindo. Se você é uma nova criatura, se você é dele, você é um embaixador dele. Toma posse. E não vem com aquela história para dizer para mim, pastor Hélio, quem sou eu? Olha aí, você não sabe quem você é? Está perdido? E essa identidade nós tomamos posse por fé. Diga aleluia. Sendo representantes legais dele. Não é uma questão que é baseada no que eu sinto, se eu sei, ninguém me conhece e tal. Não, você é parte dele. É corpo dele. Para mim, se você me pergunta, a coisa mais importante para a gente operar sempre em fé, é a gente estar sempre em alta com a nossa identidade. Então eu vou lá, estou enfrentando situações, mas peraí, quem eu sou? Eu não sou melhor do que os outros, eu não estou falando isso, ok? Vocês entendem.
Não é esse o espírito, mas é você por fé sabe quem você é e não pode parar esse propósito. Diga aleluia. Por isso que a gente não desiste, a gente segue adiante. Você imagina se Deus querendo fazer essa obra que Ele já está fazendo e vai aumentar, né? De um avivamento tremendo sobre a face da terra, bilhões de pessoas se encontrarão com o Senhor, o Rei da Glória. Se a igreja recuasse no seu sentimento, ou porque não está nem aí, não sabe nem quem é, está perdido, como o mundo está perdido, está confuso, até mesmo da sua identidade. Beleza? Se eu ficar confuso, a gente não segue adiante. Pastor, estou perdido, não sei, eu penso assim, a hora eu penso assado, será que é isso, aquilo outro? Eu estou mais confuso, cheio de dúvidas do que qualquer outra coisa. Jamais duvide de quem você é. Mas não fica considerando que você precisa melhorar, porque eu também. Porque essa é a parte que Deus está fazendo. Nós vamos caminhando com Ele, vamos andando com Ele, a palavra vai entrando na nossa vida, a gente vai colocando em prática, a gente vai sendo transformado, gente. É isso aí, legal, ok. Mas então, no mundo do Espírito, quem você é? Filho do Deus Altíssimo, um representante legal de Deus. Eu já falei isso 300 vezes, nós somos a representação legal. O teu passaporte nesse mundo está valendo, cara. Você é cidadão do céu e você está nessa terra de maneira legal. Diga glória a Deus. Nós estamos inseridos nele. Jesus, ele tinha segurança na sua identidade, então ele sabia qual é o seu propósito, sabia tudo. Por isso ele foi até o fim, com inúmeras impossibilidades, situações que ele passou, ele teve que passar. O final de ter ido para a cruz era aquilo mesmo, ele precisava morrer no nosso lugar. Então eu quero te mostrar uma passagem que fala sobre identidade, é a operação de um homem que exerceu fé porque sabia quem era. Que exerceu fé para vencer porque sabia quem servia. Uau! É bom a gente pensar nisso. Eu sempre conto aqui para vocês, não tem como, gente, nós exercermos fé simplesmente porque a gente quer. Tira esse conceito, tá bom? O conceito de um exercício de fé não é porque eu quero. O conceito de exercício de fé é pelo aquilo que Deus ele diz. Ou ele fez, ou ele te mostra. Porque a fé, ela simplesmente, ela acompanha a direção de Deus. Há uma direção de boca dele, há algo que ele empenhou para contigo, há algo que ele te disse, ou é algo que ele fez e você tomou posse porque eu sou uma nova criatura, aí você pode exercer fé que vai funcionar. Mas simplesmente eu exerço fé porque eu quero, não funciona assim. A porta pelo qual nós andamos para ser abençoado é a porta que Deus direciona, é nesse caminho e é nessa porta que nós vamos ter que exercer fé e nós vamos vencer. Diga amém nessa manhã. Então vamos lá? Todo mundo conhece? Beleza? 1 Samuel 10, 17, 10, falando sobre a vida de Davi. Ok, o filisteu chegou lá para ameaçar as tropas de Israel. Hoje eu desafio as tropas de Israel. Me dá um cabra macho para que eu lute comigo. Olha lá, me dá um aí. Beleza, essa é a parte importante. Aí todo mundo conhece, se você não leu, vai lá. E todo mundo ouve, olha só que interessante, todo mundo ouve, mas também vê o tamanho do armário que estava do outro lado. Na hora paralisou todo mundo. Ele fez isso por 40 dias e ninguém respondia. Porque estava vendo, estava sentindo e estava ouvindo. Tem alguma ligação com o que a gente está falando? Total. Você vê como é que essas coisas funcionam rápido, eles desligam, nosso posicionamento rápido. Desliga rapidinho. Porque eu ouvi uma notícia, alguém me contou algo, ou eu estou vendo a situação na minha frente. Não somos diferentes, gente, as situações são as mesmas. E elas operam nos mesmos fundamentos. É a razão, concluindo algo do que eu ouço e vejo. Aí. E o cara pedia todo dia, manda aí um cabra macho para lutar comigo.
Beleza? No verso 11. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, ouviram essas palavras, ficaram assustados e com muito o quê? Aí, paralisou, quebrou. E o mundo hoje está produzindo cada vez mais exatamente isso. As pessoas ficarem assustadas e com muito medo. Mas isso é o que está acontecendo no mundo, não tem nada a ver com a gente não, você está no reino, diga aleluia. Gente, a palavra de Deus fala coisas sobre o final dos tempos, de que as pessoas desmaiarão de terror. Onde está escrito isso, pastor? Lucas capítulo 21, vai lá comigo. Por tudo que irá acontecer, e começará a acontecer, veja que interessante, mas não tem nada a ver comigo nem contigo. Jesus não está falando para os discípulos que isso aconteceria. Você quer ver? Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Sobre a terra. Angústias. Lucas 21, 25. Angústias entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Você está lendo isso comigo? Ok. Verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E o Kiko? Beleza, eu sou dele. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, é seu também, aleluia, hein? Nós somos dele. Tem maior segurança do que essa de estar em Cristo Jesus? Só eu estou animado, Jesus. É 8h30 da manhã ainda, né? Uau! Isso aqui Jesus está falando dos homens, Ele não está falando dos discípulos, Ele não está falando da sua igreja, do seu próprio corpo. Você está vivo aí? Muito bom. Então vamos continuar? Está lá, 1 Samuel 17, 23. Enquanto Davi então falava, porque aí o que acontece? O cara vai lá, ele se levantava e desafiava todos os dias. Um dia Davi foi lá para levar um lanche para os seus irmãos. E de repente, num dia desse que ele estava lá e tal, chegou, ele ouviu isso aí. Então vamos lá. Enquanto Davi então estava lá falando com os irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, um filisteu de Gate. Falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E agora é um detalhe legal. E Davi o quê? Davi o escutou. Só que Davi o escutou e o posicionamento dele não foi com base no que ele viu. Não foi com base no que ele ouviu que o paralisou. Pelo contrário. Gente, esse aqui é um detalhe. É o detalhe que faz a diferença de nós avançarmos. No verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, beleza? E aí Davi agora fala no verso número 26 assim: quem é esse filisteu incircunciso, que não tem aliança com Deus vivo, para afrontar, não está falando o exército de Israel, está falando assim, os exércitos do Deus vivo. Que maneira é essa? Que abordagem é essa de dar uma declaração? Porque a fé declara. Vou repetir isso, a fé declara. Um posicionamento de fé declara. Quem é esse incircunciso aí? Ele não considerou tamanho. Ele não considerou a ameaça que paralisava todo mundo. Quem é esse cara que não tem aliança com Deus vivo? Meu Deus, gente. Você tem aliança com Deus, eu também. O inferno não pode te parar. Se você está debaixo de um propósito e está de Deus, não pode parar. Só ter essa certeza no coração. Espera aí, pegou o endereço errado. O azar do filisteu, porque encontrou um menino que foi levar um lanche para os irmãos. Olha aí. Olha a declaração dele. Beleza, vamos seguir. Lá no 40, ele pegou o cajado na mão dele e foi enfrentar. Escolheu 5 pedras, pôs no alforje, e aí colocou a sua funda, e o que ele fez?
Ele não ficou esperando o filisteu vir, não. Ele foi na direção do filisteu. Ele foi para cima. Olha o posicionamento dele. Olha o que ele tinha. Ele tinha um cajado, ele tinha umas pedrinhas e uma funda. Legal, vamos lá. O filisteu olhou para ele. Ô moleque! Desprezou, olha só. Porque ele era um moço ruivo, de boa aparência, mas desprezou o moleque. É mesmo? Então tá bom. Olha só o que acontece. O filisteu disse assim para Davi: será que eu sou um cachorro, cara? Para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Só faltou dar uma gargalhada, né? Pateta. E amaldiçoou Davi. Beleza. E o que Davi fez? Está aí, ó. Disse Davi. E disse mais a Davi, ele disse mais, né? Vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Vou acabar contigo hoje. É o que o inimigo faz. Eu vou acabar contigo hoje. Dessa semana você não passa. É esse diagnóstico aí para você morrer mesmo. Ele pode ficar, que daí você não passa e tal. É assim que ele faz. É legal, olha o que acontece no 45. Davi, porém, disse para ele: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. É o seguinte, hein, cara, presta atenção. Eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Partiu para cima dele, ainda declarou tudo isso, ainda falou assim, ó: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu vou te matar, cara. Cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Com um moleque como esse, que entende quem ele é, a quem ele serve, debaixo de um propósito, Deus não vai estar com ele? Qual é a diferença de Davi para mim e para você? Nenhuma. Você entende que ele desconsiderou a naturalidade, a razão? Caramba, é um armário, não dá. Olha, só a ponta da lança dele pesa 6 quilos, só a ponta. 6 quilos não seguro nem com o meu dedo. E tal, beleza. Vai se considerar o natural? Assim como todo o exército estava considerando o natural. O moleque foi lá. Que passagem. Nesse combate, deixa eu te falar algo legal. Entre Davi e Golias, existem 2 lições de fé super importantes para a gente aprender. A primeira delas: Davi enfrenta o adversário com base, diga comigo assim, unicamente, na consciência da sua identidade com Deus. Ele tinha aliança. Ele falou: quem é esse incircunciso aí? Ele parte, ele tem uma ação correspondente ao que ele acreditava, com base na sua identidade, a quem ele servia. Você está entendendo, gente? Davi sabia quem era. Davi sabia que era um aliançado com Deus. Outro detalhe, ele depositava total confiança nessa aliança. É tudo que ele tinha. Era tudo que ele precisava para vencer. Tudo que eu e você temos é uma aliança com Deus vivo. Tudo que nós temos para vencer. Diga aleluia. Uhul. É isso que nós temos. Não é inteligência. Não é capacidade em si. Deus nos dá talento e capacidade. Mas para cumprir um propósito, para passar pelas tempestades e oposições, só na consciência de quem é e do propósito que tem dado por Deus. Diga amém. Uhul! Esse é um primeiro ponto sobre lições de fé. Eu amo isso aqui. Segunda coisa, segunda lição de fé nessa passagem aí que a gente acabou de falar.
Davi enfrenta o adversário como um representante do seu povo e do seu Deus. Eu e você somos representantes do reino de Deus sobre a face da terra. Se não fosse assim, gente, já estava todo mundo em casa. Daí todo dia, quando eu me alimento dessas verdades, eu peço a Deus para me renovar sempre, me dar claridade, mas eu fico, o quê? É ali, uau! Mas gera em você, cara, um senso de propósito e determinação fantástico. A tua perseverança, ela não está em si, de eu estar captando dentro de mim, ou tentando pegar um sentimento de perseverança, não é isso. A perseverança, ela aumenta na tua vida, porque aumentou a tua consciência de identidade, de representação. Ninguém dá um amém, eu vou me embora, Jesus. Não, pastor, você está falando aí, eu estou prestando atenção, eu vou até ouvir de novo essa reunião. É bom, eu também, é bom, olha lá. Você não sabe da importância disso que eu acabei de colocar, porque Davi, ele é um representante. Veja só, gente, não é só um representante do reino individualmente, ouça isso que eu quero falar aqui nessa manhã, mas ele é um representante de outros. Quantos são pais aqui? Beleza, então vocês são representantes de uma família, tem outras pessoas envolvidas. Se você vence, tua família vence. Se você perde, tua família perde. Há muitas pessoas que estão contigo. Se você fale, todo mundo vai falir. Olha que legal. Na verdade é um suportando o outro e elevando. Quando você tem um posicionamento que precisa ser feito, outros serão abençoados, além de você. Vou repetir, outros serão abençoados além de você. Uau! De leve, de leve. Cara, eu fico feliz com isso. Essa é a simplicidade da mensagem. Mensagem de Deus não é para te intelectualizar, é para fazer você operar em fé na representação de quem você é. Queira eu tenha consciência disso ou sinta isso, trate então de correr atrás, andar com o Espírito Santo, que Ele vai clarear e vai te mostrar quem você é. Você sabia que os anjos todos do céu servem ao propósito de Deus estar sobre a face da terra? E esse propósito é você. Não pense que eles não estão aqui, estão. Eles estão te protegendo todos os dias. E eles são extremamente eficientes no que fazem, quanto mais você tem consciência de quem você é. Sabia disso? Quando a gente tem uma jornada de vida assim, eu sou de Jesus, mas aí eu fico lá, jogo para cá, tento ali, vivo uma vida mais para mim do que para Deus. Os anjos ficam, esse cara está me dando trabalho. É por isso que Deus espera que todo aquele que é nascido de Deus venha para a maturidade. Filhos na maturidade. Filhos na maturidade são extremamente honrados, cara. E olha que interessante, no exercício da sua identidade, nesse combate, não só ele vence, como ele faz vencer a todos. Ele é um substituto, como eu coloquei. Eu coloquei isso aqui só para você entender que está ligado à passagem inicial. Porque eu achei aquilo interessante. Por que foi registrado aquilo? Eu fiquei meditando e pensando, o Espírito Santo me mostrou isso aqui. Vidas dependem do nosso posicionamento de fé. Alguém lembra que estava lá em Marcos 4,36, que Jesus entrou no barco e disse, passemos para o outro lado, mas outros barcos o seguiam. Provavelmente, se não fosse resolvido o problema da tempestade, não só o barco de Jesus ia para o buraco, no bom sentido, como os outros também iam passar o mesmo problema. Mas porque alguém se levantou num posicionamento de fé em cima de um propósito, os outros foram abençoados e também seguiram e também chegaram lá.
Vou repetir de novo, se você vence em família, todos vencem. Se você vence no trabalho, ou na proposta que Deus, todos vencem. Não dá, gente, mais para essa igreja viver uma vida pensando em si mesmo. Você é um representante do céu. Você está altamente ligado a outras pessoas. Se eu vou para o buraco, eu levo todo mundo para o buraco. Não, isso não é para botar peso. Isso é só para você entender como Deus ele pega a sua vida e a minha para abençoar outros que estão ao redor. Mas eu preciso ter consciência disso tudo. Então essa é uma conclusão super central aqui, importante nessa manhã. Um posicionamento de fé. Não, eu quero colocar isso aí primeiro, perdão, nem coloquei. Jesus ele tinha segurança na sua chamada, porque sabia quem era, quem o seu pai era e a missão que precisava cumprir. Legal, a conclusão é essa aí, ó. Um posicionamento de fé tem como base a consciência viva da nossa identidade. E consciência é algo que tem que ser nutrido de maneira contínua. Porque hoje eu posso estar pensando certo. Ouça o que eu vou te falar aqui. Hoje você pode estar pensando certo e estar tomando decisões certas, porque é com base em pensamentos certos que nós decidimos de maneira certa. Se você considera, pastor Hélio, pensar certo, é pensar em linha com a palavra. Anote. Quando é que eu sei que eu estou pensando certo? Quando você está pensando em linha com a palavra. Beleza, então, as suas decisões serão com base nos pensamentos certos. Hoje eu posso estar pensando certo, mas você tem que garantir que amanhã você continuará pensando certo. O que não é automático. Se você hoje tem um nível de comunhão, está crescendo, você está conhecendo mais a Deus e está legal, eu estou caminhando com Ele, aleluia, chakralabashai, chakralabashai, beleza, sem problema, pode continuar, chakralabashai, tá? Você só garante a continuidade. Porque se eu não fizer essa continuidade de maneira diária, lá na frente, eu vou estar pensando diferente. A pior coisa que pode acontecer, né? Hoje eu estava conversando com o Léo sobre isso. É você começar uma jornada com Deus animado, legal, Jesus está na minha vida, é alegria só e tal. E ao longo dessa jornada, você se perder. É o que mais acontece. Dificilmente, gente, não estou falando que é sempre não, mas dificilmente você vai encontrar pessoas que têm 40 anos de Jesus e ainda continuam animados, dobram os joelhos ainda, e aqueles olhinhos brilham depois de 40 anos. Porque há muitas coisas, Aloysio, que concorrem, cara, para ir tirando do cara. Ele vai aprendendo mais a religião, ele vai aprendendo mais o jeito da igreja, de como é, vai botando tanta coisa para dentro, que ele vai esquecendo desse mínimo detalhe, né, que é o máximo dos máximos, que é aquela comunhãozinha ali, aquele joelhinho, Jesus eu te amo, Espírito Santo muito obrigado, aquela leitura da palavra suave, gostosa, só isso, mas para não ficar como a igreja de Laodiceia, que você não sabe que você é pobre, nu, miserável e cego. Não, mas não me falta nada, eu estou na igreja, eu sirvo na igreja, eu sou até pastor e tal, e o Kiko? Já parou de pensar certo há muitos anos atrás, porque não manteve, é uma manutenção, não troca óleo no teu carro para ver o que vai dar. É isso aí. Mas hoje eu estou bem, então garante que amanhã também. Ó, rimou, tá vendo? Como é que eu garanto isso? Todo dia, levanta em alta a tua consciência, dobra o joelho, fala com o Espírito Santo, dá uns beijos, lê a palavra. Senhor, me alimenta, Senhor concede-me espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, a riqueza da minha herança, a suprema grandeza do seu poder. Senhor, concede-me, e ora, pedindo de coração que teu espírito esteja sempre ventilado e aberto, que teu espírito esteja sempre olhando com os olhos da verdade, a manter o teu pensamento certo até o final. No mundo que
toda hora muda de pensamento, cara, que agora vai para o outro lado, que agora vai para o lado de cá, e para lá, não chega a lugar nenhum. Estão todos perdidos e confusos, e tem uma boa parte da igreja que está confusa. Por quê? Porque deixou entrar muita coisa que não está pensando mais certo. Eu não posso fazer isso por você, eu posso fazer isso que o Espírito Santo está me falando. Eu estou aqui para te falar dessa verdade. Uau. Eu sei o que você precisa se alimentar, e eu também, para a gente poder ficar de pé. Mas eu não posso ir para o teu dia a dia, na tua vida, no teu quarto, da tua casa. Como é que você faz todo dia para se manter consciente? Que eu não estou sozinho, Ele está em mim, eu sou um propósito dele sobre a face da terra. E você também é. Alguém está pegando isso? Essa é uma conclusão super maravilhosa. Eu vou voltar a repetir, é isso aí mesmo. Você é uma nova criatura. Qual o grau de consciência? A nova criatura não aumenta em você, você é. Mas aumenta a consciência sobre quem eu sou. Esse é o detalhe importante. As coisas antigas já passaram. Mas morreu, o velho homem morreu, o velhinho antigo já morreu. Eu sou uma nova criatura, eu sei quem eu sou. Eu alimento isso no meu espírito diariamente para eu continuar pensando certo e completar minha carreira. O inferno, ele faz esse bombardeio direto, gente, diário, na vida das pessoas para paralisar a igreja. Por isso que ele diz para você aquilo que verdadeiramente você não é. Mas ele insiste em que você sinta que é isso que você pensa que é. Não é. O que você pensa que é, não é. O que você pensa que é, deve ser aquilo que Deus tem a dizer. Corrige todo dia. Dá um tapa na cara do inferno. Porque errar, a gente erra. Mas esse não é o ponto. Não é o ponto. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas pega o ponto básico. Sou filho de Deus Altíssimo. Estou crescendo. Estou sendo aperfeiçoado, mas não abro mão da minha identidade. Em cima da identidade, você tem autoridade. Está escrito, gente, no livro de Efésios, que o inferno está debaixo dos pés da igreja. Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Está escrito. Lucas 10, 19. Então o inferno te ameaça, não tem poder para isso. Ele não tem poder de tirar o propósito de Deus da sua vida. Não tem. Eu posso ouvir um amém por aí? Não tem. Não tem. Ele não é aquilo que ele ameaça. Pegou um rapaz que creu na sua identidade. Graças, porém, eu vou terminar com esse verso, depois a gente continua. Graças, porém, a Deus que em Cristo, é super interessante, olha só, eu vi essas ligações, são demais. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em... É o teu caso? Diga um amém forte aí, é o meu caso. Então, beleza, olha o que está aqui. Graças, porém, a Deus que o quê? Quem? Em Cristo. Quantos estão em Cristo aí? Que legal, agora olha que legal. É Ele que nos conduz em triunfo. Aqui já está implícito, quem está em Cristo Jesus é conduzido, é dirigido por Ele. Por isso a gente pode operar em fé e a fé funciona. Uau! É isso. Legal? E você vê como é que é importante a gente analisar todos esses ângulos que pertencem à fé em Deus, para a gente operar de maneira própria, gente. Hoje eu estou reforçando, e eu vou continuar reforçando um pouquinho essa questão da identidade, que recentemente nós fizemos uma série sobre andando na luz da nova criação. Aí você me pergunta, pastor, mas peraí, como é que é isso aí? Você sente esse negócio? Cara, se você anda com Ele,
e você toma posse por fé, alguma coisa aqui dentro gera uma certeza muito grande. A fé é a certeza. A fé vem pelo ouvir. Então, se eu gasto tempo ouvindo e meditando, na verdade, a certeza vai se posicionando. Você não será confundido simplesmente porque você está passando um dia ruim, ou porque eu estou com vontade de chorar hoje. Eu também tenho vontade de chorar. Pastor, o senhor chora? Choro. Mas não significa que eu estou dando crédito àquilo que eu estou sentindo. E eu estou dando crédito à verdade, que muitas vezes o que a gente passa é doloroso para a gente. Mas eu sei a base com que eu me posiciono diariamente. Vou repetir, é super importante nós como igreja. Temos a base da qual nós nos posicionamos todos os dias. Eu não sinto que eu sou uma nova criatura, eu não preciso sentir. Hein, João? Ó, aqui dentro, eu tenho testemunho, aqui dentro que eu sou filho dele. Não adianta o inferno levantar as coisas para eu sentir que eu não sou. A igreja ainda é muito cozinhada nisso e ela cai nessa cilada direto, gente. Sabiam disso? A gente vive muito de acordar e sentir se está legal. Não dependa disso. Tem dia que sobre a minha cabeça e sobre a sua vem uma porção de coisas que não é agradável. Elas não são agradáveis. Mas vamos aprender a caminhar com aquilo que eu sou. Porque está escrito, eu sou. Beleza? Aí você vai alinhando, isso vai crescendo em você pela certeza. Mas gente, isso não vem só porque hoje eu ouvi essa mensagem, pastor, está me edificando, eu sei que está te fortalecendo nessa manhã, está te dando um novo ânimo, mas amanhã é segunda-feira. Não posso depender disso para o próximo domingo. Não dá, porque é covardia viver nesse mundo 24 horas sendo bombardeado de segunda a sábado com tudo que é errado, e todo sentimento, e com toda a informação errada, e com tudo isso que a gente assiste ali, aquilo tudo é covardia. Diariamente. Diga diariamente. Diga diariamente. Eu preciso fazer um renovo nisso aí. Eu preciso me certificar disso, fazendo uma renovação, para manter essa certeza viva. Como eu disse, hoje eu tenho certeza, então garanta a certeza daqui a 10 anos. Porque muitos nessa caminhada que começaram comigo já abandonaram Jesus há muito tempo. Fala para mim. A pessoa que me levou para Jesus já não vive com Jesus há muitos anos. Mas um dia estava firme. E eu quero te ver daqui a 10 anos. Não porque você tem que estar aqui nesse lugar, que de repente você está aqui porque Deus está te formando para você ir para outro lugar. Isso eu tenho certeza, eu sei como é que funciona. Bom, eu quero saber se daqui a 15 anos você ainda vai lembrar dessa mensagem e falar, pastor Hélio, eu ainda estou com os olhinhos brilhando. Aí qual é o recado que você está dando para mim? Então você está fazendo um deverzinho de casa legal. É um deverzinho de casa, simples assim. Para depois de 40 anos, 30 anos servindo, ainda tem os olhos brilhando, ainda está mais animado do que antes, e vai embora. Diga aleluia. Cara, eu nunca crie nisso, porque não é bíblico, um final horrível para a gente começou bem, aí no meio do caminho, aí vem aquilo outro para terminar muito mal, obrigado. Não é assim que funciona. Deus entrou na minha vida para começar bem e terminar melhor ainda. É só você ler o livro de Jó, que fala sobre isso. Finalzinho. Abençoou o último estágio de Jó, mais do que o primeiro. Estou nessa. Amém nessa manhã? Fique de pé então.